Hello, boys and girls. This is Teacher Leo. E aí, galerinha do nono ano. Tudo bem com vocês, gente? Eita, tem uma coceira no olho logo na hora, rapaz, do começo da nossa aula de conversation, ok? Então, hoje é aula de conversation, boys and girls, e, infelizmente, a gente tá tendo que fazer nesse formato aqui, tá certo? E não tem como a gente estar projetando o livro aqui para vocês, mas vocês têm um livro de conversation, então a gente vai se virando desse jeito, do jeito que dá para a gente se virar. Se não, por problemas técnicos, não estou conseguindo usar os recursos que eu usava. Alright? Mas vamos que vamos. É melhor alguma coisa, né? É melhor a gente ter a aula do que a gente não ter nada. De certa forma, na sala de aula, a gente também não consegue projetar, né? Não tem projetor na sala de aula. E todo mundo consegue aprender. Alright, boys and girls. Então, vê bem. Na aula, ao vivo, né? Face to face, né? Que a gente chama face to face. A gente falou sobre past progressive. Eu comecei numa iniciada além em past progressive. E eu vou revisar novamente, né? Porque essa aula, inclusive, ela serve para aqueles que já assistiram à aula ou vão assistir à aula, mas serve também para aqueles que estão em casa e estão impossibilitados de visitar a sala de aula, de nos darem um prazer de estar com a gente nas aulas, tá bom? Então, vamos lá. Essa única coisa ruim é que eu gostaria de trazer mais alguns exercícios para a gente praticar, porque esse é o tipo da atividade que é bom a gente praticar. Quanto mais a gente pratica, mais a gente aprende. Aliás, eu gosto muito de fazer analogia da língua inglesa com a matemática, né? Matemática, olha, eu não conheço uma pessoa que estuda, que lê matemática. Não, lê e aprende, né? Eu tenho 2 filhos, eu já fui adolescente, né? E eu sei bem o que é isso. É dizer, não, vou estudar matemática. Aí leio matemática, né? Aí olho, vejo uns exercícios feitos lá, leio os exercícios feitos e digo assim, aprendi. Você entendi agora como é que é. Não, porque o seu cérebro não sintetizou a informação. É preciso exercitar, é preciso fazer para que a informação seja sintetizada. Ok, boys and girls? Então, é o caso também de inglês. Inglês não é muito diferente, não. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos abrir na página... page 22. Page 22, ok? Parte de gramática, past progressive, ok? Então, atividade número 1, né? Vamos lá, vamos ler essa frase aqui. Suddenly, a big monster was standing in front of me. Então, de repente, um grande monstro estava à minha frente, né? Estava de frente para mim, tá? Então, primeiramente, o que é o past progressive? Alguns livros também chamam de past continuous, tá certo? Só para que fique claro, às vezes vocês vão pesquisar na outra fonte, vão procurar na internet, vão procurar na outra gramática, e às vezes se dão conta dessa nomenclatura, past continuous. É a mesma coisa. Past progressive e past continuous, same thing. E qual é a função do past progressive ou past continuous? Bom, antes de eu chegar aí, eu vou dar uma revisada no que é past simple. O que é past simple, boys and girls? Past simple é um tempo verbal do passado. Tempo verbal esse que vocês aprenderam no 8º ano, tá certo? Lá com o professor de conversation de vocês. E do que é que se trata o past simple? O past simple se trata de eventos que aconteceram no passado de maneira recorrente, tá certo? Então, quando eu digo assim, por exemplo, I listened to the radio. I listened to the radio. Então, eu ouvi o rádio. Significa, número 1, que esse evento, ele ocorreu no passado. Número 2, que esse evento, ele se encerrou, certo? Mas não deixa claro quando o evento aconteceu.
tá? I listened to the radio, ok? O past progressive, ao contrário do past continuous, ele indica, né? Ele deixa claro que a ação estava acontecendo no momento em que o narrador está contando a história. Então, olhem para o exemplo do livro de vocês. Suddenly, a big monster was standing in front of me. Então, de repentemente, tá errado, não sei que tá errado falar de repentemente, mas de repente, né, do nada, um monstro estava em pé, né? Estava em pé de frente a mim, né? Então, ele está indicando que aquela ação está acontecendo, pelo menos no momento em que ele está contando a ação. Obviamente, é uma ação do passado, tá certo? Mas ele está acontecendo naquele momento em que o narrador conta a história, tá certo? Então, vamos agora para as características, para a estrutura do past progressive. A gente tem, no past simple, como é que funcionava o past simple? No past simple, a gente pegava, né, a gente tinha verbos regulares e verbos irregulares, tá certo? Os verbos regulares, a gente simplesmente, numa regra assim, bem generalizada, né? Não é exatamente assim, mas de uma forma bem generalizada, a gente basicamente acrescentava ed no fim dos verbos. Então, por exemplo, deixa eu pensar um verbo aqui, bem simplesinho. Clean. Eita, clean, nem tanto, porque o clean termina com E. Deixa eu pensar o que a gente acrescenta ed. E é regular, né? Acrescenta ed, né? Deixa eu ver aqui. Eita, agora me falhou a memória. Drink, drank, eat, ate. Eita, só tô lembrando de regular. Eita, falhou a memória. Eu queria um que tivesse ed só no final. Right, wrote, read, read. Vamos lá, Google, tá? Google pode ser um verbo. Então, Google, né? No passado, I Googled. Eita, Google também tem Tem jeito não. Clean, vamos lá. Clean, que é limpar. Clean. Clean. Cleaned. Cleaned. A gente acrescenta só o D no caso de clean. Eu queria achar um verbo que a gente acrescentasse ed, né? Mas tá difícil. Watch. Pronto, watch. Watch, a gente acrescenta ed. Watched. Watched. Então, a gente acrescenta o ed. Tem a pronúncia, né? Aí diferente de T, né? Watched. Mas aí a questão das pronúncias aí fica lá para a aula de past simple. Agora não é aula de past simple, é aula de past progressive. E that's it. Para verbos regulares. Aí quando ele termina com E, a gente só acrescenta o D. Quando termina com Y, né? E consoante, a gente tira o Y e coloca IED. Tem a regrinha, mas no essencial é D para regulares. E a gente tem os irregulares, que são aqueles que têm a forma própria, né? Read vai ser read, wrote vai ser write, think vai ser thought. Então, cada um vai ter a sua regrinha. A gente aprendeu isso ano passado, no 8º ano. Esse ano é past progressive, ou past continuous. E aí, a formação, sim, do past simple, com exceção dos verbos to be. É o único verbo que tem duas formas no passado. Você colocou o ed para regulares, ele funciona para todas as pessoas de pronome pessoal. O verbo irregular, você soube a forma dele, ele é uma forma só. O verbo to be, ele tem duas, né? Was ou were. Isso é importante a gente saber por quê? Porque a gente vai precisar usar o verbo to be. Então, olha, no livro de vocês tem mesmo assim, ó. I was doing my homework, né? Do lado do monstro vai ter I was doing my homework. Eu estava fazendo meu homework. Então, para I, he, she or it, a gente vai usar was. Para you, we and they, a gente vai usar were. É o único verbo que tem duas formas no passado. Então, I, he, she or it was. I was doing my homework. Para you, we and they vai ser were.
Então, they were making models. Ok? Então, só para ficar claro que a gente vai precisar do verbo to be no passado. E como é que funciona a estrutura do past progressive no passado, né? Dele. A gente vai usar o verbo to be na forma do passado e o verbo original na forma do ing. Algumas pessoas gostam de chamar de gerúndio, tá? Então, ing ou gerúndio, tá bom, boys and girls? Então, that's it. Vamos lá, vamos agora trabalhar, vamos fazer aqui, a gente tem a forma afirmativa, tá certo? Na forma negativa, a gente vai acrescentar a palavra not. Então, I was sleeping, eu estava dormindo. Na negativa vai ficar I was not sleeping, e a gente vai contrair, vai ficar I wasn't sleeping, como tem um exemplo aqui no livro de vocês. Ok? Então, vamos fazer as atividades agora. Vamos para a atividade 2. Circle the correct options. Ok? Primeiro já está feito para a gente, né? We was. Aqui, ó, ele está dando as opções exatamente lá do verbo to be. Então, we was ou we were watching a movie about leprechauns last night? We were. Ok? We were. Helena, número 2. Helena wasn't, aqui está na negativa, né? Helena wasn't ou Helena weren't. Quando a gente não tem, alguém pode chegar e dizer assim, professor, o senhor disse que quando for I, he, she or it, como sujeito da frase, é para colocar o was, mas aí não tem um pronome pessoal. O que tem aí é um substantivo próprio, um nome. O que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte exercício. A gente vai pegar esse sujeito e a gente vai mentalmente fazer o exercício de substituir por um pronome pessoal. Então, Helena. Helena é o nome de uma mulher, ou de uma garota, ou de uma moça, ou de uma criança. Se a gente fosse substituir Helena, né, por um pronome pessoal, a gente substituiria por que pronome pessoal? A gente substituiria por she. Então, vai ser Helena wasn't, tá certo? Helena wasn't listening to the podcast about fairies. Ok? Capiche? Vamos continuar? Number 3. Amanda and Bettina was or were having fun at the party. Novamente aqui, o mesmo exercício. Amanda and Bettina. 2 pessoas. Não pode ser she, que não é ela. Qual é o pronome pessoal que a gente só pode usar em inglês para elas ou eles? They. Se é they, vai ser were. Então, they were having fun at the party. They were having fun. Number 4. You wasn't or you weren't. You, a gente sabe que é o were. Como está na negativa, fica weren't. So, you weren't studying yesterday. Tá muito fácil essa atividade 2, né? Atividade 5. Richard wasn't or Richard weren't waiting for you. Richard, novamente. Vamos substituir Richard. Richard a gente substituiria pelo pronome pessoal he. Richard é uma pessoa, um homem, um rapaz. Richard wasn't waiting for you. E número 6, I was. I was riding in the car. Ok? Então, primeira parte é essa. É entender quando usar was e quando usar were. Na verdade, a primeira parte é entender que você tem que usar o verbo to be no passado. Não vá confundir com present progressive, que vocês aprenderam no 7º ano, que é past progressive, a respeito de um evento que aconteceu no passado, não um evento que acontece no presente, tá certo? Então, vamos que vamos. Vamos continuar aqui, né, na atividade 3. Complete the description of a scene from a movie with the past progressive of the verbs in the box. Então, a gente tem uma imagem aqui, né? Inclusive, esse filme é um dos meus filmes favoritos. War of the Worlds, o nome desse filme, né? Guerra dos Mundos. Eu acho que vocês assistem na faixa de uns 14 anos,
nasceram, então, em torno de 2007, né? 2021, 2006 para 2007. Esse filme, eu não lembro exatamente de quando é que é esse filme, né? Deixa eu botar aqui no Google, War of the Worlds, quando é que é? War of the Worlds, com Tom Cruise. Mas esse filme era muito bom, foi muito bom. Aquele assustador pra caramba. War of the Worlds trailer. Poxa, vai sair outra? Guerras dos Mundos, 2005. Filme de ficção científica. É um filme, inclusive, que vem de um livro, né? Um livro de ficção científica, tá certo? Guerra dos Mundos, que uns alienígenas atacam o planeta Terra, né? Aquela loucura, aquele caos. E Tom Cruise, o ator, o mocinho da história é Tom Cruise, e ele com os filhos dele, é desesperador, né? Desesperador, porque ele tentando proteger os filhos, aquele caos, aquela loucura. E os efeitos especiais são muito bons para a época, para 2005. Eu acho que são bons ainda hoje. Faz tempo que eu não assisto, mas até hoje ele é bem assustador, o filme. Então, tá? Não façam graça de mim se vocês forem assistir o filme. Ele está disponível, que eu até vi aqui que está disponível no Amazon Prime. Então, quem tiver Amazon Prime, quiser assistir, assista. Se for assistir, coloque em inglês. Nem que a legenda seja em português, mas até para ser ouvido, se acostumar um pouquinho com a língua inglesa, tá certo? Me faça essa promessa. Mas vamos lá. Vamos fazer o texto, né? I saw a great movie last night. My favorite part was the first scene. Acho que é para colocar tudo, né? Past progressive. Então, para colocar todos esses verbos que estão abaixo da imagem no past progressive. E no local certo. I saw a great movie last night. Eu vi um ótimo filme ontem à noite. My favorite part was the first scene. Minha parte favorita foi a primeira cena. A family was driving in a car. Né? Uma família estava dirigindo um carro. When they... Presta atenção que todo o texto é alguém narrando a história. Então, a pessoa narra a história, né, da forma que, como se estivesse acontecendo no momento. And they were listening, né? They were listening to the radio. Então, eles estavam ouvindo o rádio. The DJ was talking, né? About aliens on Earth. Então, o verbo talk, né? The DJ was talking about aliens on Earth. Então, o DJ, né? Não é DJ, eu acho que é o narrador, não o radialista. Estava falando sobre alienígenas na Terra. Suddenly, the car wasn't, né? The car wasn't walking? No, the car wasn't moving, not move. Ah, tá, porque tá na negativa. Suddenly, the car wasn't moving anymore. Então, de repente, o carro parou de se mover, né? It was broken, quebrou, né? The radio wasn't playing anymore, né? Então, o rádio não estava mais tocando. It was quiet, estava quieto. Aliens were walking down the hallway towards the car, attacking the planet Earth. Então, os alienígenas estavam no final da highway, né, da pista, em direção aos carros, atacando o planeta Terra. Ok? Então, super assustador, como eu disse, boys and girls, tá? Bom, vamos ver, eu acho que não tem nenhuma atividade de listening. Se tivesse atividade de listening, eu acho que vocês não iam conseguir ouvir. Que eu não sei se o áudio que sai do computador, se ele vai para vocês, mas como a gente não está projetando, né? Não está usando o Zoom, então, mas não tem não. Vamos para a atividade 4. Match the pictures to the definitions, ok? Então, vamos lá. Número 1, nightmare, a scary or unpleasant dream. Então, nightmare, que é pesadelo, né? Um sonho assustador ou não prazeroso. E dream, a series of thoughts, images and sensations occurring in a person's mind during sleep. Né? Então, um sonho, uma série de pensamentos, imagens, sensações
que acontecem quando a pessoa está dormindo. Então, você vê a primeira imagem, a imagem número 1, uma menina com a imagem bem tranquila, né? Então, você vê que ela está tendo um dream, let it be. E a outra está com o lençol no rosto assim, e frowning, né? Frowning. Vocês vão aprender o que é frown. Assim, a sobrancelha assim, de medo. Então, a gente vê que ela está com um nightmare. Ok? Então, atividade 5. Read the blog post. Então, vamos ler o texto sobre lucid dreaming. Lucid dreaming. Alguém sabe o que é lucid dreaming? Se não sabe, vamos descobrir agora. Tá certo? Então, do you sometimes have scary dreams? Você às vezes tem sonhos assustadores? Scary dreams are called nightmares. Então, sonhos assustadores são chamados de pesadelos. And I used to have the same nightmare all the time. E eu costumava ter o mesmo pesadelo o tempo todo. It was in the evening. Era de noite. And I was walking down a street in my neighborhood. Eu estava andando, né? Você vê que é uma narração, né? E aí vai estar cheio de past progressive. Eu estava andando na rua, na minha vizinhança. I was coming home from a friend's house and I was carrying my backpack on my back. Eu estava voltando de casa, né, da casa de um amigo. Eu estava carregando minha mochila nas costas. Suddenly, a big monster was standing in front of me. De repente, um monstro estava, né, em pé, atrás de mim. Não, na minha frente, in front of me. He was trying to get me. Ele estava tentando me pegar. I was running away and I was screaming. Eu estava correndo, eu estava gritando, e eu estava gritando. The monster was coming after me. O monstro estava vindo atrás de mim. That's all I remember. Isso é tudo que eu lembro. I didn't like the nightmare, so I decided to do some research or something called lucid dreaming. Eu não gostei do pesadelo e eu decidi fazer uma pesquisa sobre algo chamado sonho lúcido. What is lucid dreaming? O que é sonho lúcido? Lucid dreaming is knowing that you're dreaming at the same time you're having the dream. Lucid dreaming, né, o sonho lúcido, é saber que você está sonhando ao mesmo tempo que você está tendo o sonho. And sometimes you can change what happens in a dream. E às vezes você consegue mudar o que está no sonho. It's complicated to explain, but you can create habits that will help you know when you're dreaming. É complicado de explicar, mas você pode criar hábitos que vão te ajudar a saber quando você está sonhando. After some time during a dream, you can think, this is a dream, this is not real. Então, depois de um certo tempo, durante um sonho, você pode pensar, isso é um sonho, isso não é real. With that, you can change the dream. Com isso, você consegue mudar o sonho. I had the nightmare again last night and an incredible thing happened. Eu tive um pesadelo novamente, né? Na noite passada e uma coisa incrível aconteceu, tá? I was walking down the street again. Eu estava andando pela rua novamente. Again, the big monster was standing in front of me. Novamente, o monstro estava em pé na minha frente. He was trying to get me. Ele estava tentando me pegar. But this time I said to myself, this is a dream. Change it. Mas dessa vez eu disse para mim mesmo, isso é um sonho. Mude. Now I wasn't running away. Agora eu não estava correndo. I was walking around the monster. Estava andando ao redor do monstro. When I looked behind me, the monster was gone. Quando eu olhei para trás, o monstro tinha desaparecido. Uau, que história! Lucid dreaming takes a lot of practice, but you can change your dreams and especially your nightmares. Então, sonho lúcido, né? É preciso se praticar bastante, mas você consegue mudar os seus sonhos e
principalmente, né, especialmente os seus pesadelos, ok? Então, que informação legal e interessante, tá certo? Você pode, ó, Lucid Dreaming, já ouvi falar, não sei se vocês já ouviram falar sobre Lucid Dreaming, eu já tinha ouvido falar, e é um textinho não só do ponto de vista linguístico legal, mas ele é um textinho que traz informação legal para a gente também, para a vida da gente também. Então, vamos fazer a atividade 6, write true or false. Primeiro já está feito para a gente, né? This was the first time Isaac had the nightmare. Essa foi a primeira vez que Isaac teve o pesadelo. False. Ele teve várias vezes. Né? Número 2. In the nightmare, he was walking down the street. Então, no pesadelo, ele estava andando na rua. True, né? Ele fala, inclusive ele sonha de novo que ele estava andando na rua. Okay? Então, true, verdadeiro. Número 3. There was a scary dragon in his nightmare. Então, tinha um dragão assustador no pesadelo dele. True or false, guys? False, né? Ele tinha a scary monster, ok? A propósito, pessoal, esqueci de falar para vocês que tentem fazer, né? Tentem fazer a atividade aqui antes de vocês simplesmente copiarem, assistirem a aula e simplesmente copiarem, né? Não faz sentido, tá? Vocês ficarem copiando. Olha, gente, desculpa se eu estou sendo até, vamos dizer, estou sendo até rude, mas assim, eu costumo dizer a meus alunos o seguinte, esse copiar, até um macaco pode aprender a copiar, um macaco, pode se ensinar um macaco a copiar. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, não façam o trabalho de um macaco, vocês são os alunos, vocês são inteligentes, vocês são capazes. Você não está aprendendo nada copiando, confia em mim, você não está aprendendo nada copiando, tá? Você precisa tentar, você precisa errar, tá? Você precisa errar, erre, e depois tente novamente até conseguir, e se não conseguir, aí vem aqui para a explicação, tá bom? Número 4. Lucid dreaming is knowing that you're having a dream while you're having it. Então, sonho lúcido é saber que você está tendo um sonho enquanto você está tendo o sonho. Ok? True. Verdade, né? O conceito de lucid dreaming é esse mesmo. Number 5. Isaac wanted to change his nightmare. Então, Isaac queria mudar o pesadelo dele. True também, por isso que ele foi estudar sobre lucid dreaming, por isso que ele foi ler a respeito de lucid dreaming, para exatamente usar essa ferramenta e mudar, né, o pesadelo dele, tá certo? Por fim, a gente tem number 6. Nightmares are still a problem for Isaac. Então, pesadelos ainda são um problema para Isaac, e a resposta é falsa. Por quê? Porque ele estudou sobre lucid dreaming. Ele treinou dentro da mente dele, né? Até que ele teve o sonho de novo, e ele sonhou, e ele despistou o monstro, e quando ele olhou, nem existia mais monstro. Ou seja, ele tomou o controle do inconsciente dele, e a gente tem que fazer isso também. Não é só dormir, não. É acordado. A gente tem que ter o controle do nosso inconsciente. Tá certo, boys and girls? Então, atividade 7, talk to your classmate about your dreams or nightmare. Essa atividade 7, vocês entram em contato, ligam para um coleguinha, e aí vocês contam essa história em inglês. Desenha, escreve como foi seu nightmare, passa para inglês, vai lá no Google Tradutor, passa para inglês, liga para um colega e conta a história. Ok? Como homework, boys and girls, a gente vai passar a página do workbook, página 117. A gente já passou página 116 na aula passada e a gente está passando agora a página 117. Ok, boys and girls? Então, com isso, a nossa aula de conversation vai ficando por aqui, né? Na próxima aula, a gente vai falar sobre a parte interrogativa. A gente mostrou a afirmativa, de past progressive e a negativa, né? E na próxima aula a gente vai ver question form, né? A parte interrogativa, e a gente também vai ver short answers. Short answers é aquela resposta curta, né? A resposta curta
não há necessidade de se dar a resposta longa, tá certo? Ok? Então, essa aula é liberada na quinta-feira, então um bom resto de quinta-feira para vocês. Boa sexta-feira, não esqueçam a aula de Geography, que é liberada às 2h30, lá no canal do YouTube, e façam a atividade de Geography e a gente se vê, então. Hoje é quinta, a gente se vê na sexta-feira, tá bom? See you later, alligators. Bye.